Um momento de expandir os seus horizontes. E eu já vou explicar o porquê. Primeiro, eu vou dar os parabéns para todo mundo que está aqui e vou, sim, dar o meu abraço, porque quem está aqui nesse momento merece mais do que parabéns, mas um abraço e uma celebração. Sim, são pessoas que merecem ser celebradas pela decisão de dar um passo em direção à mudança. E por que que eu falo isso? Porque eu fui há um tempo atrás uma dessas pessoas e continuo fazendo isso. Vou me apresentar. Muito prazer, eu sou a doutora Ludmila. Sou médica de formação, mas sou alguém que lá atrás comecei a olhar de maneira diferente para não só a medicina, mas para algo que surgiu no meu caminho, que é a palavra empreendedorismo. O que pode ser isso? Pode ser sim a possibilidade da gente mudar não apenas a nossa vida, mas a vida de muita gente que, por acaso, senta do nosso lado, por acaso, passa diante de nós, por acaso, fala de algo que incomoda, não só, no meu caso, fisicamente, mas às vezes emocionalmente e às vezes, por que não? Na conta do banco. Sim, é sobre isso também. Então, para falar um pouquinho sobre isso, eu vou pedir licença para compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Há alguns anos, vou dizer que há mais ou menos uma década, eu tive contato com algo que eu gosto muito de fazer, já que eu sou uma médica que faz um pouquinho das coisas fora da caixinha, porque eu sou a rebelde, eu não gosto de cuidar só com o que eu aprendi na faculdade, que vem dentro do que a indústria traz na nossa medicina ocidental, que é totalmente voltada para o que a indústria manipula, que é a farmácia, né? Feliz ou infelizmente, a gente é tão imerso e submerso e controlado por isso, e eu sempre olhei de uma maneira diferente. Então, quando eu saí da faculdade, já há 20 anos, dentro da faculdade eu já questionava, e quando eu saí da faculdade eu rompi as minhas algemas e fui atrás de outras coisas e fui fazer o que eu acreditava desde sempre, desde antes até de entrar na faculdade, e fui atrás da minha expansão, não só de horizontes de mente, mas de asas. E fui fazer acupuntura, fui fazer medicina vibracional quântica, fui sim fazer as coisas que eu gostava e me deparei com aromaterapia. E comecei a estudar sozinha, porque ainda era algo muito pouco difundido aqui no Brasil. Ainda se falava de maneira muito cochichando, porque não pode, porque tá errado. E isso começou a me despertar mais ainda curiosidade e me causar mais fome. E eu sou faminta por saber. E eis que eu me deparo com um mundo gigantesco de conhecimento. E aí que eu fui cavar mais fundo ainda. E cavando mais fundo ainda, eu descobri um mundo incrível de cuidados e de possibilidades. E isso me foi apresentado de uma maneira diferente do que vocês vão conhecer aqui hoje. E eu vou mostrar primeiro o meu lado, que eu fui apresentada como olha aqui, tem uma coisa boa. E me apresentaram só um lado do olha aqui, tem uma coisa boa. E é sobre esse lado do cuidado do emocional, do psíquico e do físico que eu vou falar para vocês do entregar qualidade. Depois do entregar as outras maravilhas, eu vou deixar para pessoas tão especiais e incríveis que estão aqui comigo nessa noite. Então, eu peço licença para compartilhar com vocês aqui a minha telinha. Todo mundo vendo? Tá vendo aí?
Ótimo. Então eu vou falar um pouquinho sobre saúde física, sim, porque este é o meu quadrado maior, já que eu sou médica. Saúde emocional também, e vou deixar a saúde financeira, que isso começou a me soar como música nos ouvidos, através dos óleos essenciais. E por que isso é tão especial, tão importante? Porque isso me permite, hoje, ter um pouco mais de tempo com a minha família. Eu tenho uma irmã que mora na Bahia, um sobrinho lindo que veio para cá e ficar um pouco mais de tempo com a minha mãe. Eu posso, através do meu celular, trabalhar de qualquer parte do mundo. Mês passado, mês retrasado, porque a gente já está chegando no meio de maio, né? Em março, a gente estava num navio e a gente conseguia trabalhar de dentro desse navio. É uma coisa que eu sou médica e eu posso fazer, é algo que eu faço junto da medicina, com a medicina e integra a minha medicina, mas não só os médicos, todo mundo pode trabalhar com isso. É uma segunda fonte de renda para mim e, por que não, talvez, logo menos a primeira, cuida assim da minha saúde e me devolveu um propósito. Sim, me devolveu um propósito. E eu estou falando de uma empresa, depois, quando eu tive contato com o que é aromaterapia, eu quis entregar para os meus pacientes, num primeiro momento, a melhor qualidade, porque eu buscava terapia, efeito terapêutico, resposta para o que eles buscavam. Então, eu estou falando da empresa, porque eu fui investigar muitos produtos, e eu estou falando da doTERRA, que é a que me garante que dentro de cada frasco eu vou ter aquilo que as pessoas de quem eu cuido vão ter a resposta que elas precisam, física, psíquica e emocionalmente no primeiro momento. E depois também o que a gente também gosta, precisa e merece. É uma empresa que não é brasileira, apesar do nome parecer em português, mas não é. doTERRA é em latim dádiva da terra. E sim, são óleos 100% puros. E o que que significa óleos 100% puros? Que não são nem acrescentados de moléculas e nem diluídos. Então, eles têm que ter uma porcentagem de moléculas bioativas, e é isso que a gente vê. É a digital de cada óleo que está ali dentro, nem mais e nem menos, não sofrem adulteração. Ela tem já 16 anos e no Brasil ela está um pouquinho só de tempo, ela está fazendo 7 anos aqui no Brasil. Ela é uma recém-nascida aqui, é uma criancinha que está começando a jogar bola aqui no nosso quintal. E ela tem sim uma fábrica aqui no Brasil que foi inaugurada em 23, em agosto de 23, em Joinville, um espetáculo. E pasmem, apesar de um monte de gente já estar falando, acreditem, menos de 1% da população brasileira tem contato com óleo essencial e é de alta retenção. Quando você compra um óleo essencial de qualidade e boa procedência, você vai querer comprar mais. Os três pilares dessa empresa, e isso aqui é o que faz toda a diferença para mim. A garantia da pureza e da certificação de qualidade dela, isso para mim é fundamental. Healing Hands, que é um programa de cuidado das populações em risco. Então, quando existe alguma situação de risco, por exemplo, como a gente teve no Sul há um pouco tempo atrás, Healing Hands foi um programa que a empresa tem em diversas áreas do planeta que cuida dessa população em risco e é desenvolvido através da compra de óleos específicos, do caso esse aqui. Toda a renda, 100% da renda, além deles dobrarem o valor financeiro mesmo da compra daquele óleo, é destinado para aquela população e reconstrução de escolas e hospitais e, enfim, é, locais que ajudam essa população. Então, isso é o cuidado em situações de catástrofes e situações tristes. E o co-impacto é cuidar de ponta a ponta. Então, a população, aquele produtor que precisa daquele suporte. Então, a doTERRA faz esse cuidado daquele produtor, daquele espaço onde ele produz e garante não só
a compra naquele momento em que ele está produzindo, mas ao longo de todo o seu ciclo produtivo. Ah, mas tem um momento que não tem safra, ele vai receber também para garantir sua subsistência. E se por algum motivo ele não garante, que ele tenha o cuidado com a sua família, com a sua relação, com a sua população, com o seu entorno, a Doterra não faz mais parceria com aquele produtor. Então, isso aqui cuida do planeta, cuida do produtor, garante que aquele produtor tem uma boa parceria com o planeta e com a sua região. Então, isso aqui é maravilhoso. E o que que são óleos essenciais? São o que a planta produz para ela garantir que ela continue existindo no planeta. Então, isso para mim é fantástico. É o que a planta dá para o planeta e para ela mesma. Então, para ela garantir que ela vai continuar, ela se defende do planeta de parasitas, de predadores, e é isso que ela entrega para a gente através de microgotas. Então, o que a gente tem aqui desses frasquinhos são a essência da maior pureza da planta para ela cuidar da gente. E eles sim, eles são garantidamente, e a gente tem muita ciência envolvida. Para quem não acredita, é só procurar e eu vou mostrar onde. São alternativas naturais para uma série de medicamentos, e eu, como médica, posso dizer que sim. Ah, mas é muito caro. Não, se a gente fizer a conta direitinho, saem centavos por gotas. Enquanto a gente compra uma caixa de remédio que custam mais de, né, algumas centenas de reais por alguns comprimidos, e aí saem dezenas de reais por comprimido, aqui a gente tem centavos por gota. Isso é uma economia absurda. Raras vezes a gente tem efeitos colaterais, raras vezes mesmo, isso é uma questão de individualidade e são de 50 às vezes até 100 vezes mais potentes do que a erva in natura, porque é extremamente concentrado. Aqui, né? Essa aqui é a Livraria Internacional de Publicações Científicas. Então, se a gente escreve Essential Oil, né? Que é óleos essenciais em inglês, a gente vai ter, na verdade, hoje mais de 40 mil resultados de publicações científicas. Então, é só saber onde procurar. Sabe aquela história de quem procura acha? É aqui. Aí a gente tem um monte de famosos, um monte de artistas que tem, né? Não precisam receber para isso. A do Terra não paga a publicidade. As pessoas compartilham o que elas acreditam, elas compartilham as suas experiências. Não é pago por ninguém para a do Terra não paga para ninguém, absolutamente ninguém para falar, ó, isso aqui é bom. Imagina que o Daniel Cade, que é conhecido como marido da Ivete, ele vai colocar nas receitas dele uma coisa que ele não acredita. Então, eu acho que não, né? As grandes equipes de esportes de esportes coletivos, e não só os esportes coletivos, mas os esportes individuais também. Então, é uma galera de famosos, eu vou mostrar mais alguns aqui, né? Que dispensam apresentações. Essa moça aqui, ela trata toda a família dela com óleos essenciais. Dispenso falar, né? Quem é a Ana Hickman? Acho que todo mundo conhece, né? Todo mundo aqui usa muito óleo essencial. Aqui ele tem até, ó, vou mostrar, tá? Para vocês verem. Não é bobagem. Esse aqui é o meu difusor igualzinho do Joel J e ele não fica sem. E o Joel J, ele tem uma doença degenerativa que pouca gente sabe, pouca gente conhece, mas ele não fica sem, porque diminui demais as dores dele. Então, e assim, para quem não sabe, ele foi um dos nossos principais nadadores, né, da seleção brasileira. Então, faz diferença? Faz diferença. Como que a gente usa? Dessa maneira, né? No inalatório, aqui no aromático, topicamente, porque aí cai na corrente sanguínea, absorve, tem o efeito sistêmico, né? Quando a gente usa aromático, a gente vai ter o efeito psíquico-emocional, principalmente. Tópico, a gente tem efeito sistêmico, e acreditem, alguns podem ser ingeridos. Aqui a gente tem o orégano. Olha, e quando a gente ingere o orégano, a gente vai ter efeitos maravilhosos, podem acreditar. Como que eles vão atuar? Quando a gente usa da maneira inalatória, a maneira aromática, cai aqui na nossa via respiratória, atinge o nosso sistema límbico, que é a morada das nossas emoções,
acontece uma descarga de liberação de neurotransmissores e a gente tem a resposta psíquica e emocional. E também muitas vezes física. Então, isso acontece em minutos, né? Para chegar aqui no sistema límbico, alguns segundos e a descarga sanguínea de neurotransmissores em poucos minutos. Isso é realmente muito rápido. E aqui são 12 fundamentais. Eu vou falar rapidamente sobre eles, que são os 12 que eu particularmente prescrevo muito no meu consultório, porque todo mundo que quer sair da caixinha da farmácia, que nem sempre é uma caixinha, às vezes é uma caixa organizadora ou uma gaveta, para realmente uma caixinha pequenininha, a minha tá aqui atrás de mim, porque ela é pequenininha e cabe na bolsa. É, faz toda a diferença ter uma dessa na mão. A lavanda, que é onde tudo começou, ela é extremamente analgésica, ansiolítica, regeneradora tecidual, a melhor cicatrizante possível, diminui a tensão muscular, melhora a qualidade de sono, anti-histamínica, então ela tem uma série de funções e é a primeira que a gente pode usar com bebês desde o nascimento de maneira adequada, com orientação. Bebê dorme, mamãe dorme, todo mundo fica feliz. O hortelã-pimenta, que é um queridíssimo da minha vida, eu não fico sem jamais em tempo algum. Por quê? Porque ele ajuda, primeiro, a ter concentração, melhora a qualidade respiratória, extremamente relaxante muscular, diminui questões de dores, especialmente dores de cabeça, porque ele melhora a capacidade de relaxamento muscular aqui da região cervical e aumenta a oxigenação. A gente só tem algumas ressalvas com crianças abaixo de 7 anos. O limão, que tem uma ação de asepsia ambiental, ele tem função mucolítica, melhora as questões respiratórias das crianças menores, então ele é super seguro para usar com os pequenos. E ele ajuda também a fluidificar sangue, então ele melhora a circulação sanguínea. Os cítricos em geral, a gente só tem uma ressalva ali com as pessoas que usam anticoagulantes, mas o limão é um carro-chefe para a gente usar no difusor tempo inteiro, especialmente agora na época das doenças respiratórias. A melaleuca é um carro-chefe para todas as questões de pele, porque quando a gente tem qualquer lesão de pele que tem ali uma feridinha que pode estar com uma carinha ali de que está começando a infeccionar, a melaleuca ela vai lá e cuida daquela região porque ela protege a flora bacteriana da pele. Então ela tem esse potencial de resolver todas as questões bacterianas, fúngicas, virais em pele. E eu gosto demais dela para os momentos de acne, adolescentes ali naquela fase difícil que parece aquele chocolate cheio de crispes, ela é maravilhosa. E nas situações aqui de candidíase, que existe aquela aquela situação difícil para a mulher, colocar uma gotinha para fazer o banho de assento, não colocar uma gotinha na calcinha. É legal porque ela cuida, a melaleuca, ela se desenvolve num ambiente que é extremamente hostil, então ela precisa se defender. E a melaleuca precisa, neste momento, se defender em todos os tipos de ambiente. Então, ela é extremamente forte. Então, a gente colocar direto em contato com mucosa não é muito legal. Então, colocar na água morninha e fazer um banho de assento é mais interessante. O olíbano é o amor da minha vida, dos óleos essenciais, porque ele regenera não só células, mas ele protege o DNA e ele é neuroprotetor. E, além de tudo, ele conecta a gente com a nossa intuição e diminui aqueles quadros de angústia, de medo, de tristeza, e ele faz a gente colocar o nosso pé no chão. Então, extremamente regenerador tecidual, diminui, inflamações e ele protege o sistema nervoso central. Então, ele é muito potente. Também pode ser usado com crianças pequenas. A copaíba, caso à parte, né? O melhor anti-inflamatório que a gente tem na natureza, o melhor. Também diminui muito dores, muito. E ele, de mãozinha dada aqui com o olíbano,
faz um efeito em sistema nervoso central que é imbatível. Esses dois juntos não tem absolutamente nada que seja melhor do que essa combinação. Com o ritmo adequado de consumo, faz realmente coisas que só vendo para crer. Ela sozinha, ela pode ajudar em situações dos melasmas pós-gravídicos, que todo mundo acha que não desaparece, a copaíba faz desaparecer. O respira. Breathe significa respira. Há situações respiratórias para os adolescentes, para os adultos, que têm aqueles quadros de que ficam, né, cronicamente aqui com muita secreção, que roncam, que tem às vezes as asmas, né, as ites da vida, ele é especialmente um socorro. Eu sumi com os meus 4 dispositivos de asma depois que eu comecei a usar, mas com rotina, tá? O Breathe me tirou das situações que eu tinha e eram realmente muito desafiadoras, eram de verdade muito ruins. E ele me tirou de todas essas crises e eu gosto, sou muito grata a ele. E todos os quadros crônicos aqui das ites só tem que usar de maneira adequada. Ele, na hora que a gente usa, ele faz drenar, porque ele tem louro e escorre. Então, eu usei e comecei a escorrer. Sim, que bom, só vai fazer a higiene. O balance, ele bota o nosso pé no chão. Ele chama mix de aterramento, ele bota o nosso pé no chão, ele tranquiliza, ele tira da zona do medo, ele ajuda a gente naqueles momentos de voos internacionais que a gente pira, não sabe se é dia ou se é noite, ele ajuda, ele tira da ansiedade e ele em momentos de luto, ele é o cara. O Deep Blue, que é o cara das dores, muitas dores, esportistas antes e depois de atividade física, porque ele tem o peppermint com ele tem quando a gente faz traumas e fica aquele hematoma, ele tem o Intergreen que tira o hematoma, ele diminui muito as tensões musculares, ele é o que, por conta da combinação que tem dentro dele, do Intergreen, do peppermint, do tanaceto azul e da camomila azul, ele diminui muito as situações de fibromialgia. É extremamente incrível o que ele é capaz de fazer. E as dores de cabeça por diminuição de oxigenação e tensão. Contusão nem precisa falar, porque justamente ele faz absurdos. O On Guard, que é o da imunidade para adultos, é maravilhoso por conta da combinação de cravo e canela que tira daquela sensação de que eu tô me arrastando. Então ele eleva. Com alecrim, com eucalipto, então ajuda muito a gente a reviver, revigorar quando a gente está começando a ficar desgastado numa situação de infecção. E eu uso, por exemplo, para limpar minha casa e melhora muito, porque eu tenho bichinhos, então é só a gente cuidar do ambiente. E eu coloco sempre muito, quando tem alguma situação, eu trago muito bichinho respiratório para minha casa, eu coloco. Quando eu percebo que tem alguma coisa que eu tô portando, eu uso muito o On Guard. Zengeste para melhorar o trato gastrointestinal. Quem é constipado crônico por conta do gengibre, ele melhora. Quem tem os refluxos e as azias, isso também melhora. Só precisa usar com rotina. Não adianta achar que óleo essencial você usou uma vez, você vai resolver todos os problemas, porque precisa ser usado com rotina, tá? Também melhora muito nas intolerâncias alimentares. Então, as intolerâncias à lactose, as intolerâncias a glúten, ele ajuda demais a melhorar. E a tangerina, que é um óleo que melhora muito a liberação de dopamina e serotonina, melhora muito a qualidade de sono. Se colocado junto com a lavanda, tem um sono leve, gostoso, criativo, com qualidade de sonhos muito bom e também diminui a compulsividade alimentar. Então é muito interessante porque ele vai modular a liberação de neurotransmissores importantes. E aí eu tenho mais 2 coisas aqui para falar que são muito especiais, que é o nosso colágeno. Eu sou muito suspeita para falar dele, porque como ele é uma combinação de elementos que são muito importantes para o nosso corpo trabalhar em equilíbrio, e eu sou
apaixonada por suplementação. E assim, uma pessoa que na menopausa, de repente, tá com o cabelo chegando na cintura, eu devo a esse colágeno. E o Life Shot, que é uma bebida antioxidante, que são muitos, são só frutas, né? Frutas vermelhas que são riquíssimas em estruturas que são antioxidantes pela própria cor da fruta, né, que são as antocianinas, a graviola, que é rica em vitamina C, a gente tem a cúrcuma, que é anti-inflamatória ativada pelo gengibre, a astaxantina, que é antioxidante potente, e os óleos aqui, o gengibre para ativar a cúrcuma e o olíbano e a tangerina para complementar e fechar com chave de ouro esse antioxidante que desde que minha mãe começou a tomar, ela nunca mais foi a mesma. Ela fala que no dia que ela não toma, a energia dela não é a mesma e ela não deixou mais de tomar. Então, eu vou deixar agora, eu vou descompartilhar e vou chamar aqui uma pessoa que é uma especialista em turismo, é uma especialista em qualidade de encantamento para o ser humano e que me ensinou algo que transborda, que é fazer o ser humano sorrir quando sonha através do olhar da Disney. Eu não achava que Disney fosse interessante. Então, quando ela se apresentou, eu fiquei apaixonada. E é por isso que eu quero que vocês recebam com todo amor a Gabi Redivo, porque é pura doçura. Ai, gente, boa noite. Obrigada, doutora Lude. Gente, quem que gostou da apresentação da doutora Lude? Aposto que você que é convidado já fez aí todas as anotações, né, para falar para aquela pessoa que precisa de determinada coisa, né? Obrigada, doutora Lude. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. Gente, vou pedir licença para começar compartilhando aqui tela com vocês, mas antes eu vou me apresentar, como a doutora Lude já disse. Meu nome é Gabi Redivo, eu sou formada em turismo, atuei 15 anos no modelo CLT em agência de viagens, costumo falar que fui muito feliz, realizei muitos sonhos, viajei bastante até a pandemia, né? Na pandemia eu passei por um momento extremamente difícil, né, onde meu contrato foi suspenso, tanto financeiro quanto emocional. Tá? E aí, quando eu voltei para o presencial, eu decidi que eu precisava ressignificar a minha vida, que eu precisava fazer algo diferente. E aí foi quando eu vim para o empreendedorismo. Hoje eu tenho outras frentes, né? E aí, nessa transição de carreira, eu conheci a doTERRA, eu conheci os óleos essenciais. E eu fiquei tão encantada, né? Encantada pela empresa, porque, como a doutora Lude disse, eu sou uma apaixonada pela Disney e pela Disney no sentido de produto, de missão, de valores. E aqui dentro da doTERRA eu consegui ver tudo isso. Então, quando eu me vi na possibilidade de me cuidar, cuidar das pessoas que eu amo e compartilhar desses benefícios e ainda ser remunerada por isso, eu falei, gente, aonde que estava isso que eu nunca tinha visto? Né? E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho para vocês hoje. Então, vou pedir licença para compartilhar minha tela com vocês para explicar como que a gente consegue se conectar aqui à doTERRA, tá? Então, olha que incrível. Aqui dentro da doTERRA, gente, a gente escolhe o que que a gente quer ser. Então, a gente pode ser simplesmente um cliente preferencial, onde a gente faz o nosso pedido com desconto a preço de custo os produtos e a do Terra ela entrega direto para a gente na nossa casa. A gente pode ser um compartilhador ou um construtor. O que que é isso? À medida que a gente faz uso dos produtos, que a gente entende dos benefícios, a gente compartilha com outras pessoas, assim como tudo que a gente faz, né? Tudo que é bom, tudo que é legal, a gente compartilha. A gente compartilha um restaurante, a gente compartilha uma manicure. E aqui, à medida que a gente compartilha desses benefícios, a do Terra nos remunera por isso. E a gente pode ser construtor, que é quando a gente encontra outras pessoas que queiram compartilhar. Tá? Então a gente escolhe, né, o que queremos ser.
E aí, por que que vale a pena a gente ser um cliente cadastrado? Porque, como eu disse, a gente compra direto da fábrica a preço de custo, existe a possibilidade de ganharmos produtos grátis, comprando pelo programa de fidelidade, e também a cada compra que a gente faz, a gente vai juntando cashbacks, né? Eu, por exemplo, desde que eu entrei no turismo, eu só viajo com milhas, porque todas as compras que eu faço no meu cartão de crédito a gente troca por cashback de pontos das companhias aéreas. E aqui é a mesma coisa, só que a gente troca por cashback em produtos, tá? E aí, quando a gente passa a ser um compartilhador ou um construtor, qual que é a diferença do cliente? Que a gente tem lucro com os produtos, a gente tem lucro por indicação, a gente compartilha e ganha comissão e tem acesso ao plano de carreira, que foi uma das coisas que mais me encantou, que de fato me encheram os olhos, porque é um plano de carreira que recompensa muito, né? Então. Esse daqui, ó, só para eu explicar para vocês, é o nosso plano de carreira. Eu falo que é a nossa escadinha do sucesso, onde a gente começa como manager, né? A gente começa aqui pequenininho, usando os produtos, compartilhando com outras pessoas, e à medida que você vai compartilhando, que você vai impactando outras vidas, você vai subindo o degrauzinho. Então a gente começa aqui com manager, ganhando R$ 120. É um valor pequeno, né? Porque como tudo na vida, né? Como todo empreendedorismo, a gente começa pequeno para um dia virar gigante. Não foi diferente com a minha carreira no turismo. Eu comecei ali pequenininho e depois, ao longo dos meus 15 anos, eu fui ganhando uma carteira de clientes e ganhando cada vez mais. E aí você passa a ser um director, né? Quando você começa a movimentar 1.000 pontos. Pontos é a moeda da do Terra. Tá? E aí você passa a ser um executivo e quando você começa a encontrar outras pessoas para compartilhar, dá então um elite. E aqui, não sei se vocês conseguem ver, esses números abaixo são geralmente a média de meses que você demora para atingir esses patamares. É claro que tem pessoas que chegam antes, tem pessoas que demoram um pouquinho mais para chegar, mas é a média, ou seja, você começa plantando sua sementinha ali, uma sementinha por dia, um pouquinho por dia, e à medida que os meses, os anos passam, você faz a grande colheita, né? Eu costumo dizer que você faz a grande colheita. Então, é algo leve, gostoso, que foi desenvolvido para a gente fazer paralelo ao que a gente já faz, né? Então, a gente se torna um elite aí numa média de 3 meses, já ganhando R$ 1.200 só por compartilhar esses produtos. E aí, o que que é gostoso, que eu amei de paixão nesse formato de empreendedorismo? É que aqui, gente, a gente não cresce sozinho. Diferente do modelo tradicional, né, onde só tem vaga para um gerente, onde só tem vaga para um diretor, aqui não, tem vaga para todo mundo. Então, a gente só cresce à medida que a gente ajuda outras pessoas a crescerem. Então, quando você se torna um premier, ganhando R$ 3.200, é porque você já está ajudando duas pessoas a ganharem seus R$ 500. É porque você já está ajudando duas pessoas a conquistarem ali o seu patamar de executivo, tá? E aí sobe mais um pouquinho, você se aperfeiçoa mais, você desenvolve sua liderança, você se encontra aqui no patamar de silver, que é hoje o patamar que eu me encontro, né? E olha aqui esse bônus, gente, um bônus de R$ 7.700, uma média de 18 meses, né? Onde, em qual faculdade que depois de 18 meses que você, né, nenhuma faculdade que você termina, você já começa ganhando esse valor, né? Então, isso daí realmente me chamou muito a atenção. E aqui, para eu me tornar um silver, eu ajudei 3 pessoas a ganharem R$ 1.200, a chegarem no Elite. E aí depois você ajuda mais pessoas a desenvolverem suas lideranças e você bate o Gold. Nessa telinha hoje temos Gold, Andréia Petreca, que é uma das Golds da nossa equipe, já galgando o Platinum, né? Então significa que para ela ganhar os 16.300, ela ajudou 3 pessoas a ganhar os 3.200. E aí depois a gente tem um Platinum
Gente, olha esses valores de Platinum, uma média de 37 meses. Aí você fala, nossa, mas 37 meses é muito tempo. Gente, não é, porque pensa, como que você estará daqui 37 meses, né? Se você parar de fazer o que você está fazendo hoje, né? Quanto tempo que você sobrevive? Né? Já parou para pensar isso? Como que você se imagina daqui 1, 2, 3, 5 anos fazendo o que você faz hoje? Então, isso foi algo que realmente me chamou muito a atenção. E aí, continuando aqui na nossa escadinha, a gente tem o patamar de diamante. Inclusive, estamos com a nossa querida Aline Diamante na Europa, gente. Ela foi para a Convenção de Bruxelas, olha que incrível, né? E ela ajudou 4 pessoas a chegarem no mesmo patamar que eu, no Silver. Olha esses ganhos, 56 mil reais. Quando eu olhei para isso, eu achei que era assim impossível. E hoje a gente vê que é super possível. Claro, trabalhando com profissionalismo, como qualquer outra profissão, ajudando outras pessoas, fazendo o que a gente precisa fazer todos os dias, né? Só que é super possível sim. E aí, quero que vocês prestem muita atenção nesse patamar aqui. Gente, olha isso. Blue Diamond. Eu falei, uau, o que é esse Blue Diamond? Eu falava assim, é impossível que tenha alguém que consiga atingir esses valores aqui mensais. Eu juro, até então eu não tinha conhecido ninguém. E aí, eu vou até descompartilhar a tela aqui com vocês, porque hoje aqui temos um convidado VIP, né, que é o Blue Diamond, nosso grande líder, nosso grande mentor que nos inspira aqui todos os dias. E ele veio, né, para falar um pouquinho do momento da Duterra, sobre a visão desse empreendedorismo. E eu gostaria que vocês me ajudassem a recebê-lo, né, com aquela salva de palmas mudo, nosso querido, né, nosso visionário, empresário, Paolo Mioto. Vem para cá, Paolo. Boa noite, boa noite. Antes de tudo, uma salva de palmas mudas para a doutora Ludy e a Gabi, que estão sendo, como sempre, sensacionais. É uma dupla explosiva mesmo. E bem-vindos a todos os convidados. Bem-vindos, parabéns por estar aqui conosco. E vou confiar o segredo. 9 anos atrás, aconteceu o mesmo comigo. E eu conheci esse modelo de negócio através de uma apresentação. Só que não teve a sorte que vocês estão tendo hoje. Hoje você tem duas referências aqui. A doutora Ludy Essencial, porque é essencial para nós, ela conhece tudo, é o máximo expert em óleos essenciais. E a Gabi, que é um expert em processos da Disney. Quem não conhece, fique conosco que um dia vai conhecer, que é fantástico. Naquela época, eu conheci através de um vídeo do YouTube, e que apresentava, era um cara muito jovem, bombadão, e não me passou aquela confiança que deveria passar no que fala de negócio, não? Mas foi intrigante a coisa. O que eu fiz? Já que eu vi que era uma coisa que poderia ser boa, se for boa de verdade. Aí eu peguei e fui estudar tudo o que tinha na internet, aqui no Brasil, na Itália, nos Estados Unidos, tudo o que escrevia de bom, de ruim. E depois de uma semana de full immersion, eu achei que era a melhor coisa que eu tinha conhecido até então na vida. Mas, como eu cheguei lá? O que aconteceu antes? Eu sou italiano, sou de Veneza, e moro no Brasil há já 24 anos. Eu sempre trabalhei no agronegócio. A minha família é do agronegócio desde sempre, que eu saiba. O meu pai, ele teve uma história, o meu pai e minha mãe, eles vivenciaram a Segunda Guerra Mundial. Por isso, eles tiveram um momento de crise de verdade, não que é como hoje, que se fala de crise qualquer dia, não? Se fala de crise, mas aquela época foi realmente. Eles, por sorte, eram de famílias de agricultores. Por isso, comida sempre tiveram. E ajudaram muitas outras famílias que não tinham. Eles ficaram muito marcados por isso, não?
Por isso meu pai falava sempre, olha, você nunca sai do agronegócio, porque na pior das hipóteses, quando dá tudo errado, você vai ter sempre comida. É isso que é importante. E isso formou minha cabeça quando criança. Eu estudei agronomia, estudei muito mais depois e me dei bem, porque, imagine, o meu pai ficou gerente da mesma fazenda por 47 anos. Não é pouco, né? Ele era uma pessoa muito leal. Agora, eu me desenvolvi muito, porque entrei em uma multinacional, comecei como estagiário, cheguei até a ser um diretor da empresa, estava no segundo escalão da diretoria e estava muito desconfortado porque não via possibilidade de crescer, porque as pessoas que estavam acima de mim eram muito jovens. E os lugares eram poucos, por isso eu devia rezar para alguém morresse ou fosse mandado embora, que não é aquilo que eu queria para ninguém. Por isso comecei a procurar, teve a oportunidade, me chamaram na empresa italiana muito grande, para vir administrar aqui no Brasil a empresa deles, que estava quebrada, estava perdendo muito dinheiro, tinha acabado de perder o ano anterior, o ano de 2000, 1,5 milhão de dólares. Eu vi, gostei muito do desafio. Eles me falaram aquilo que todas as pessoas que fazem parte do corporativo gostariam de ouvir. Falaram: você vai lá e faça o que quiser. Isso é o máximo para o que trabalha em uma empresa. Falaram: olha, faça o teu jeito, para nós tá bom. Eu vim aqui, aproveitei, fiz do meu jeito. Trabalhei muito, foram anos de muito trabalho. E os resultados foram extraordinários. Passamos de perder 1,5 a ganhar mais de 4 milhões, 4,5 milhões de dólares. Ficou tão bom que depois de 5 anos, o sócio maioritário da empresa fala: olha, agora você está custando muito caro para nós, a coisa está boa, acho que a gente se vira, meus filhos vão vir aqui. Tudo bem, eu aceitei, até porque me pagaram, o que era previsto. E não achei tão ruim. Na época ainda era um pouco ingênuo. Eh, os sócios minoritários, que tinham 37% da empresa, falaram: não, eu não vou ficar junto com ele porque já quase quebramos uma vez, não quero. Eu vou separar. E você pode entrar de sócio conosco, vamos montar outra estrutura. Eu aceitei, achei muito bom. E comecei outra aventura, desta vez como sócio até. Bom, depois de mais 5 anos, acabou do mesmo jeito e não acabou até hoje, porque ainda estou na justiça para receber as cotas da minha parte da sociedade. Aí, cheguei naquele ponto lá de dizer, bom, agora não quero mais trabalhar para ninguém, não? Quero ser um autônomo. Aí, é bom e não é bom, porque quando você é autônomo, depende de todo mundo, não? Não tem um dono só, tem um, dois, três, quatro, cinco, 10, e não para nunca de trabalhar, não? Sabe aquele quadrante que o cara fica esgotado. Um dia, uma amiga nossa, que é uma médica, um cirurgião plástico, que a gente gostava muito, confiava muito nela, nos apresentou um projeto parecido com esse, não era esse, mas uma empresa também desse ramo de saúde, de bem-estar. E eu fiquei muito surpreso, porque depois assisti, como eu falei, o vídeo no YouTube para conhecer melhor, mas eu vi a possibilidade de fazer um negócio sem risco, que parece uma piada, não parece verdade, porque o negócio é sempre associado a risco, alto risco. Quanto mais você ganha, mais você arrisca. Se você joga na bolsa, você pode ganhar muito, pode perder tudo. É sempre assim. E o network marketing, o marketing de relacionamento, é o único negócio que tem uma alta escalabilidade e te permite de fazer isso sem ter risco, sem investir dinheiro. A gente não investe nada, a não ser em um computador, um telefone, uma casa você já tem, não? Um carro provavelmente você já tem, você não precisa, às vezes, nem se deslocar, estamos fazendo isso online. Claro, dá a possibilidade de ganhar muito? Dá. Nós fizemos isso em 9 anos, fizemos isso em 9 meses. Mas o caminho é muito bom, é muito divertido.
não? Hoje, escutava um guru da internet que eu sigo, que eu gosto muito, ele falou, olha, o dia que você fizer algo que você gosta de fazer, que para você é divertido, e as pessoas que te vê de fora acham que você está trabalhando muito, está sofrendo, aí você alcançou o sucesso. É assim que funciona. Ele é um cara que ficou milionário fazendo vídeo eh, no YouTube, no Instagram. Ele diz que ele gosta de fazer isso, que acordar de manhã para fazer, que é ele, que isso que ele gosta. E as pessoas acham que ele trabalha como um louco. Na verdade, ele ganha muito fazendo o que ele gosta, como um jogador de futebol, não? Ganha muito fazendo o que ele gosta. Agora, esse é o nosso negócio é um negócio que funciona muito bem em época de crise, tanto é que a Doterra cresceu 400% durante a pandemia. E, e é um negócio que se combina muito bem com o futuro. O futuro é muito incerto. Se fala de IA, de robótica, disso, daquilo. A gente não vai competir com uma máquina. Quem tem mais dinheiro compra a máquina melhor que a tua, e você não vai competir com ele. Mas nas relações humanas, aí sim, nós podemos ser os melhores, muito melhores, com certeza, de uma máquina. É isso que é o terreno aonde o ser humano vai ganhar no futuro. Não é comprando computadores ou robôs. Bom, gente, sejam muito bem-vindos a essa noite. A Gabi agora ela vai continuar e vai falar algo ainda muito melhor. A Doterra, ela é uma empresa fantástica de marketing direto. Ela não quer enfiar produto em ninguém. Não quer que ninguém encha a casa de produto, que é aquilo que a gente ouve falar às vezes, não, não, negativo, a doTERRA só quer que você compre produtos para a tua saúde, da tua família e dos teus amigos. Só isso. O resto deixa conosco, vem conosco que você vai aprender como fazer o marketing direto, que enriqueceu milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. É com você, Gabi. Gente, obrigada, obrigada, Paolo. Que incrível, né? É importante a gente ter essa visão da empresa e realmente hoje eu estou muito certa que a gente está no melhor momento da Doterra. As pessoas elas querem, né? O que a gente tem aqui, elas buscam o que a gente tem aqui, só que às vezes elas não sabem, não se dão conta disso e é por isso, né? É nosso papel é levar esse ensinamento aqui para as pessoas, levar essa possibilidade da gente poder transformar de fato a nossa saúde física, emocional e financeira, tá? Então, só dando continuidade aqui, que a gente, que acontece, gente? Para entrar, né, para você fazer parte dessa comunidade aqui de positividade, do bem, de desenvolvimento pessoal, você não precisa saber vender ou empreender, né? É como o Paulo falou aqui, a gente ensina você a fazer, ensina o passo a passo, a gente te dá a mão e cresce junto com você. Você não precisa conhecer muita gente, você não precisa saber de cara tudo sobre os olhos. A gente tem aulas, né, toda quarta-feira gratuitas de aromaterapia, onde a gente aprende a fazer o uso dos óleos. E você não precisa investir alto como num negócio tradicional. E eu falo por mim, quando eu saí da agência, que eu fui para o empreendedorismo, eu vi várias franquias. Gente, não existe nada menos de 100, 200, 300, 400 mil reais para você ser dono de uma franquia. Aqui não. Aqui, o que que você só precisa? Você só precisa investir na sua saúde, né? Das pessoas que você ama. E é muito simples. E aí, por que que entrar para nossa equipe? Aqui dentro, a gente tem mentorias ao vivo diárias. A gente te ensina a usar os olhos. A gente acompanha de perto. É um ecossistema do bem, um ecossistema positivo. A gente muda a mentalidade. Temos grupos de WhatsApp onde a gente nos apoia, tira as dúvidas, tem depoimentos. Então, é tudo muito simples, tá? Como eu disse, você só precisa investir na sua saúde e na saúde da sua família. Então, todos aqueles olhos que a doutora Lud falou.
Olha que incrível. A gente tem vários kits para você fazer o seu pedido, tá? Seja como cliente, seja como consultor. Então, começando por nosso kit mais completo, que é o kit Soluções Naturais, onde você já inicia com uma experiência super completa. Então, além dos óleos, tem os nossos hidratantes, tem o difusor, tem os nossos sabonetes, tá? Então, esse daqui, gente, olha a economia de R$ 3.987, você consegue fazer o parcelamento em 6 vezes de R$ 498, ou seja, o valor dele do R$ 2.990. Tá? Para você iniciar a sua franquia, para você fazer parte desse ecossistema e ter acesso a todo esse plano de carreira que a gente apresentou para vocês. Segunda opção, porque aqui a gente tem para todos os bolsos, é o kit essencial para o lar, que também é uma opção bem interessante, porque além daqueles óleos que a doutora Lud falou, a gente tem a pomada de Piblu, que eleva ainda mais a sua experiência, e o difusor, né? Porque o difusor é assim, essencial. Tá? A gente precisa do difusor, é a forma mais segura, é a forma mais prática da gente conhecer todos esses benefícios e desfrutar de tudo isso. O nosso Kit Living Brasil, que eu amo de paixão, ele não sai da minha bolsa, que são exatamente os 12 óleos que a doutora Lud falou, tá? De R$ 1.221 por R$ 755, podendo parcelar em 6 vezes de R$ 126. Gente, R$ 126 é uma pizza por mês. E olhe lá ainda, dependendo da pizzaria, tá? E aí depois a gente tem o nosso kit de início rápido, que são 8 óleos junto com óleo de coco fracionado para você conseguir fazer seus próprios blends e suas próprias diluições de R$ 730 por R$ 547, parcelado em 3 vezes sem juros, tá? E aí, gente, é isso. Então, assim, agora é com você. Convida aquela pessoa que te convidou. Saiba que se você está aqui hoje é porque a pessoa que te convidou se importa com você, ela viu algo especial em você e fala para ela o que fez mais sentido. Se é cuidar de você, cuidar da sua família, ou se de repente é vir, né, junto com a gente para esse formato de empreendedorismo. E aí, entenda, não tem nada de errado com você. Por quê, gente? Porque às vezes a gente fica achando, né, que, nossa, o que tem de errado comigo? Porque eu não consigo, porque eu trabalho, trabalho, trabalho e não dá certo. Não tem nada de errado com você. Às vezes você só está com o mapa de sucesso errado. Né? E aí, para você refletir, o que você pode fazer de diferente de hoje em diante? O que você pode começar a plantar hoje para colher mais pra frente, tá? Então, é isso. Gente, mas assim, ó, não saiam que a gente tem um ritual aqui, tá? A gente tem a nossa foto final e quem não sai na foto não fica rico. Então você pega o seu olhinho ali, pega o seu kit, coloca um coraçãozinho na tela. Vou pedir agora para não comentar mais nada, para não aparecer e vamos lá. Doutora Lud, você faz pra gente? Então vamos lá. Passo. 3, 2, 1. Primeira tela, deixa eu ver aqui, vou colar. Pera lá, vamos lá de novo, próxima tela. Coloca coraçãozinho, você não sabe onde você tá. 3, 2, 1. Vamos lá, deixa eu colar mais uma tela. Temos mais uma, deixa eu ver. Coloca de novo o coraçãozinho, você não sabe onde você tá. Deixa eu colar aqui para ver se saímos todos lindos. Muito bem, todos maravilhosos. Boa noite, gente. Estejam todos muito aconchegados e muito obrigada pela presença. Esperamos vocês amanhã com uma surpresa maravilhosa. Beijo! Beijo, gente. Obrigada.